você falasse para a gente sobre o período em que envolve um momento delicado na família de vocês, que foi aquele período lá de 2016, quando teu pai era vereador, presidente da Câmara, foi afastado, depois chegou a ser preso, e foi aí que você entrou na política, né? Como é que foi aquele momento para vocês da família? 2016, quando eu estava fazendo a faculdade em Fortaleza, né? Tava estagiando, estudando e já tinha nos meus planos, da minha família também, eu entrar na política, porque eu sempre gostei, eu sempre acompanhei meu pai quando ele ia para sessões, minha mãe, sempre que a minha mãe ia para sessão de vereadores, eu ia com ela, ficava ali acompanhando, sempre fui, né, a política, eu vendo ali como era a política e a gente pegando gosto. Então estava nos planos, tanto meu como da minha família, não, só não estava naquele momento que eu tive que entrar. Mas quando foi em 2016, a nossa vida assim, da noite para o dia, ela se transformou e eu tive que voltar para Itapajé, né? E a gente começou a passar esse momento muito difícil, que confesso, Adriano, que foi assim o pior momento, os piores momentos da minha vida foi aqueles, né? E que aí tive que parar ali a faculdade, tive que pedir demissão do escritório que eu trabalhava e voltei para Itapajé. Quando cheguei em Itapajé já era no período eleitoral, assim, pré-eleitoral, né? Já estava ali naquela questão partidária. E eu já voltei para Itapajé para ser o homem da casa na época, né? O homem da casa porque meu pai estava passando esse problema e também por conta da questão da política eu também se candidatar a vereador na época porque ficar no lugar dele, né? E aí voltei para Itapajé, pedi muita sabedoria a Deus, porque era um momento difícil, né? A minha imaturidade era grande, por causa da minha idade, para o momento que eu ia passar, que eu estava passando já. Mas sempre apeguei a Deus, pedi a Deus que me desse coragem, que me desse força, que me desse sabedoria para enfrentar esse momento que eu estava passando, né? E aí levantei a cabeça e fui. Começou ali na questão partidária, né? Eu sem entender de nada, porque a minha cabeça estava em outro canto, estava estudando em Fortaleza, não estava focado em política. E aí a experiência é grande, né? Mas assim, esse período, né? Porque certamente foi uma coisa que abalou todos, né? O município viu aquele momento como algo inédito, né? Para vocês da família, o doutor Idé é uma figura com um nome bem conceituado, com vários mandatos. Pensou em algum momento na mente de vocês da família desistir de estar na política? Chegamos a pensar isso aí. Chegamos a pensar, eu conversei com ele também na época, né? Conversei com a minha avó na época, com meu avô, com a minha mãe. Só que decidimos não parar, porque a gente ainda tinha um trabalho grande para frente, a gente ainda tinha muito que construir, principalmente lá no Camará, em Tapajé. E tinha muita gente que a gente não poderia dar as costas, né? Uhum. Muita gente que estava aí há 20 e tantos anos nos acompanhando, acreditando na gente, e que a gente não poderia, naquele momento, ser fraco e dar as costas. A gente tinha que levantar a cabeça e se candidatar e sair vitorioso, que era o que a gente queria, que todo mundo quer, todo político quer, né? Essa escolha do seu nome nesse momento difícil para toda a família foi um consenso? Porque você não é filho único, né? Você tem mais um ou dois irmãos? Dois. Mais dois irmãos, né? Mas o único que se identifica com a política é você? Como eu lhe falei, por eu me identificar mais com a política, por já estar nos nossos planos da minha família, eu entrar na política, meu também, só não estava naquele momento, porque eu tinha que terminar a minha faculdade para mim poder, né, entrar na política. Mas eu tive que entrar e, em questão de escolha de quem seja, não teve muito o que conversar. Já estava decidido que era eu desde o primeiro momento. Bom, e você E aí aceitou eu aceitei, vim, né, porque eu gosto de política, né. Não gostei também de ter que entrar, porque eu queria mesmo ser candidato a vereador, estava nos meus planos. E aí começamos ali na questão, como eu estava ali dizendo aqui, questão partidária.
e eu sem entender de nada da questão de partido, a inexperiência lá em cima mesmo. E comecei a me encostar ali nos amigos, pedir ajuda nas lideranças, nos vereadores lá que estavam junto com a gente. Na época tinha coligação. E tocamos o barco para frente. Como eu lhe disse, eu muito intenso nas coisas que eu vou fazer, dedicado, e queria aprender e busquei, né? Aprender. Me dediquei à questão, fizemos ali a coligação e aí começamos a política, né? Começamos a campanha. Começou pela convenção, que foi outro momento difícil para mim, que é a questão aqui do microfone, você sabe disso. Eu já vinha carregando esse problema aí do meu pai, né? E ainda tinha a questão do microfone, a vergonha de discursar, o nervosismo que dá na gente. E na época tinha os comícios, as convenções, e quando nós chegamos lá no grupão, tinha ali 2.000 pessoas no grupão, uma convenção grande na época. E quando chegou a hora de eu falar, que eu peguei no microfone, aí falta voz, falta tudo. Começa o nervosismo, mas consegui falar naquele momento alguma coisa. E a população lá me abraçando, me apoiando, vibrando, para que a gente conseguisse, né? A população toda sabia o momento difícil que a gente passava, sabia que a gente estava precisando daquele apoio naquele momento. E esse apoio foi dado com toda certeza a minha pessoa naquele momento. E aí seguimos a campanha, né? Seguimos a campanha com as dificuldades, tanto esse problema como também a campanha, porque não é fácil. Uma campanha política é difícil, às vezes a gente está de fora, a gente acha que é fácil, é só se candidatar, mas não é, né? A gente tem um trabalho árduo pela frente, a gente tem muita barreira para que a gente possa chegar lá na frente e ser vitorioso. E aí fui batalhando nessa campanha, pedindo o apoio da população nas redes sociais, nos comícios, na época tinha uns comícios, né? E a população, Adriano, me abraçou assim de uma maneira que eu sou grato o resto da vida pelo apoio que eu tive do povo de Itapajé, especialmente lá de Camará também, e tive o apoio necessário naquele momento, né? Um apoio que até quem não votava em mim me apoiava, me dava força, torcia por mim, divulgava meu nome, porque sabia que eu estava precisando, e a gente tinha o carisma e tem, graças a Deus até hoje, o carisma e o respeito do povo de Itapajé. Então, eu fui abraçado naquele momento pela população, fizeram campanha se juntando para fazer material de campanha para mim, porque eu estudava em Fortaleza, eu era apenas estagiário, eu não tinha aquelas condições financeiras de tocar uma campanha para frente, né? Você sabe que não é fácil, uma campanha é uma despesa meio aqui alta, mas a população fazia bandeira para mim, principalmente a do Camará, fazia adesivo para mim, fazia camisa na época, não pode ter a camisa com o nosso nome, mas tinha ali, né, um número, umas coisas que ligava a gente, fizeram todo o movimento, fizeram carreata, fizeram todo o movimento necessário. Lá no Camará, para você ver, quando tinha os comícios em Itapajé, a população de Camará para descer só aceitava descer se eu subisse para descer todos de carreata. Então, quando chegava ali na Pedra Branca, no Pau Ferrado, já era conhecido nos finalmente que lá vem a população do Camará. Carreata do Camará descendo aquela ladeira, aquele pessoal se arriscando, descendo em cima de carro, em cima de moto, mas vinha todos vibrando com bandeira, fazendo campanha. Eles só aceitavam descer do Camará para algum comício se fosse assim. E da mesma maneira a população de Itapajé. E aí veio os resultados da campanha, né? Quando começou a apuração, eu passei do primeiro momento da apuração até 95%. Isso eu digo isso por orgulho, né? Digo isso por orgulho, porque isso me orgulha muito. Eu passei do primeiro momento até 95% da apuração dos votos em primeiro lugar. Primeiro lugar. E aí, quando abriu as últimas urnas, era a região que a dona Isa, a vereadora Isa, na época, tinha um serviço prestado, né? E também a região que o vereador Bruno, hoje presidente da Câmara, tinha um serviço prestado. E aí eles ficavam, a dona Isa em primeiro lugar e o Bruno em segundo lugar, merecidos, né? Porque eles tinham um trabalho prestado. E eu em terceiro lugar com 1.444 votos. Muito voto, porque se você parar para pensar,
1.444 cidadãos de bem de Itapajé depositaram a confiança naquele jovem de 18 anos de idade, né? Aquela responsabilidade de aquele jovem representar todo o município de Itapajé, e fora esses apoios que eu lhe disse que eu tive durante a campanha. Então, eu sou muito grato mesmo ao povo de Itapajé, o resto da minha vida, por essa campanha. As outras também, mas essa campanha é que vai ficar marcada o resto da minha vida. Bom, nós vamos voltar lá a 2016, porque eu tenho uma curiosidade, porque era uma coisa que a gente ouvia muito falar. A pessoa talvez mais indicada para falar sobre isso era o seu pai. Lógico que a gente vai ter uma oportunidade futuramente também de convidá-lo aqui para o podcast. Mas assim, aquele momento, aquela situação vivida, foi do jogo político ou teve armação por trás daquilo? A política, Adriano, ela tem um lado bom, como também tem um lado ruim, assim como tudo na vida, né? E a política, os adversários, tem alguns adversários que causam muita inveja, né? Aí tem adversário perseguidor. E na época a gente foi descoberto com tudo como foi feito, quem estava envolvido, que isso para mim eu entreguei nas mãos de Deus, né? Não tem mágoa de ninguém? Não tenho mágoa de ninguém. Já encontrei quem estava no meio, cumprimentei, conversei, tranquilo, porque se eu for guardar isso no meu coração, isso aí vai fazer mal a mim, né? Eu vou estar fazendo mal a mim com aquela mágoa no meu coração. Então, eu entreguei aquele momento nas mãos de Deus, desde o começo, sim, como eu já disse aqui, eu entreguei nas mãos de Deus, que tudo ele ia tomar de conta. E assim foi. A política tem um ditado que diz que ela é dinâmica. Futuramente, caso consiga se formar um cenário onde o Edinho, a sua família, possa estar junto com essas pessoas, vocês topariam fazer essa aliança ou não? Não, eu não tenho interesse de estar com elas. Eu não tenho mágoa delas, mas elas lá e eu aqui, entendeu? Então eu não tenho interesse. Então, nesse momento, eu confesso que eu não participaria desse grupo, não. Não é que eu tenha mágoa. Eu não tenho mágoa. Estou lhe dizendo isso aqui de todo o coração, né? Agora eles lá no lugar dele, no grupo deles, e a gente aqui. Não tem por que eu estar perto deles.